Você chegou na quinta aula. Que bacana ter você aqui. Se você assistiu todas as aulas, deixa o teu comentário aqui. Eu quero saber se você já assistiu todas as aulas até o presente momento. Hoje é a quinta aula, hoje é sexta-feira, dia 19 de julho. Hoje é um dia que não sextou ainda, tá? Porque é informação e conhecimento. Educação, conhecimento nunca é demais. Aprenda isso. Nós temos que valorizar a nossa formação. Nós temos que valorizar o nosso crescimento. Seja diferença. Não busca diferença em ninguém. É você que tem que ser diferente. É você que tem que buscar o teu propósito de vida. É você que tem que ser aquele professor, aquele pesquisador fora da caixa. É isso que nós precisamos no processo da ciência. Fora da caixa. Seja bem-vindo ao canal da Editora Ibero-Americana. Sou o professor Anderson Cruz, doutor em Educação Escolar. Sou especialista em gestão de periódicos científicos, produção científica, editoração, avaliação, pré-avaliação. Estou aqui dando uma aula para você hoje, com muito carinho, com muita gratidão mesmo. Eu te agradeço por você estar aqui hoje. Eu agradeço ao Brasil por eu ter tido uma oportunidade que poucos têm. Porque eu sou privilegiado sim por ter conseguido adentrar no programa de pós-graduação de uma universidade pública que todos pagaram para eu poder estudar. Então, para eu poder trazer esse conhecimento a você, por isso que é gratuito, você não está pagando nada. Então aprenda isso. Hoje, a nossa aula, a quinta aula, eu dou parabéns para mim mesmo e para você que está aí assistindo, cara. Você, mulher, você que é homem, mas tudo isso é a nossa pesquisa, é a nossa área. Essa semana eu tive uma oportunidade, nós estamos iniciando um projeto de um livro, não posso dar o spoiler do conteúdo, mas é de uma grande mulher preta, nordestina, e que a pesquisa dela vai poder, assim, quebrar paradigmas mesmo em programas de pós-graduação em educação no Brasil. Logo vocês vão saber sobre essa produção científica que é a editoração. Nós estamos editorando mesmo o livro, tá? Hoje, a nossa aula de hoje, a quinta aula de hoje, é falar sobre indicadores de qualidade. Isso mesmo. O que é indicadores de qualidade? Todo periódico tem que ter indicadores de qualidade para poder conquistar e atender todos os critérios de indexação. Cada base tem seus critérios. A própria CAPES, atualmente ainda existe o Qualis, possui critérios. Para você ser Qualis A1, A2, A3, você tem que ter critérios. Atender critérios. Tá? Então todo esse processo nós temos que entender. Não é à toa, de certa forma, né? Hoje nós temos que entender que são métricas também, mas retornando do Qualis, tem revista A1, A2, A3, A4, B2, B1, B2, B3, B4 e C e não periódicos, né? Hoje a Editora Ibero-Americana faz gestão de periódicos desde o C até o A2, né? E logo nós vamos trabalhar para termos periódicos A1, para trabalhar com foco. Hoje eu estou trabalhando mais com foco em métricas, índice H, a questão da leitura de downloads, de como o seu artigo foi citado. Tudo isso tem que pensar. Então isso se tornam indicadores de qualificação de um periódico científico, da sua produção científica inclusive. Você acha que nós não analisamos Lattes? Você acha que nós não olhamos índice H de autores? Tudo isso vai chamar a atenção do seu artigo científico. O primeiro indicador, qualidade nos processos editoriais. Vamos começar por esse, que é aqui que mora a ruptura dos paradigmas aqui no Brasil. Avaliar um artigo científico não precisa ter 6 meses.
Não precisa ser de 3 meses. O seu artigo ele pode ser submetido hoje, ser avaliado por 2, 3, 4 pareceristas hoje e ser publicado amanhã. Isso não é conduta de má prática. As boas práticas, eu tenho que avaliar o artigo sim, no mínimo duplo, par e sério, ou seja, 2 pessoas avaliando o seu artigo. Eu posso saber se quem é você ou você quem é o avaliador, ciência aberta, que é uma outra aula, e de acesso fechado. Ou seja, ninguém sabe quem é quem, duplo, par e cegas. Vamos parar com essa ideia, com essa coisa que o artigo bom tem que ser demorado 3 meses para avaliar. Sabe por que demoram para avaliar artigos? Imagine os professores de programas de pós-graduação que recebem 10, 20 convites para avaliar um artigo científico. Para com isso. Eu tenho como dizer essa questão. Eu tenho competência para falar sobre isso. O teu artigo, ele pode ser sim avaliado em 24 horas. Ele pode ser submetido com a data de hoje, ser avaliado na data de hoje, passar por uma nova reavaliação, se for necessário, e ser publicado amanhã, ou com 2 dias, com 3 dias. Por que essa coisa de achar que eu tenho que ter 3 meses para avaliar, 2 meses para fazer as correções? Isso é quebra de paradigmas. Isso são coisas do homem, humanamente falando, que quer impor questões. Isso não traz qualidade. Isso não traz. O que traz qualidade é dar o parecer no seu artigo, você corrigir. E nós, da editora Ibero-Americana, nós fazemos uma solicitação quando você faz essas correções. Aí, para você saber o que é, tem que submeter o artigo nos nossos periódicos. Eficiência da gestão editorial. Submeteu o prazo médio para pré-avaliação, ter uma primeira resposta. Sempre estamos trabalhando para atender você em até 30 dias. A nossa proposta é atender até 7 dias. Porque a grande maioria dos periódicos não produzem isso? Porque só tem uma pessoa trabalhando que tem que dar aula na graduação, na pós-graduação, tem que fazer pesquisa, tem que avaliar artigos, tem que revisar artigos científicos, tem que formar artigos científicos. Sim, existem vários N periódicos que só tem um editor no sentido de como time, ele tem que fazer tudo. Alguns periódicos têm um time, mas se utiliza de mão de obra colaborativa. Não é errado, mas eu não concordo. Trabalhou em periódicos, você tem que ser remunerado, ter uma bolsa específica para trabalhar no periódico. Não é a tua bolsa de mestrado, não é a tua bolsa de doutorado. É uma coisa que nós temos que vencer muito aqui no Brasil. Porque você recebe uma bolsa de doutorado, você tem que dar aula 12 horas semanais ou numa disciplina, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Bolsa, do meu ponto de vista, e como está escrito em vários lugares nesse processo, é para que você possa se manter dentro da universidade. Porque quem fez ou faz mestrado e doutorado sabe o quão é desafiador se permanecer financeiramente nesses programas de pós-graduação. Nós temos que ir em congressos, publicar, revisar, temos locomoção, alimentação, tudo isso. Agora, você acha que uma bolsa que teve um pequeno aumento agora sustenta mesmo? Agora, nós temos que brigar também pelo seguinte: eu defendo que as bolsas de mestrado e doutorado têm que ser realmente para as pessoas que precisam, para as pessoas que necessitam, se é uma grande pesquisa, sim. Porque às vezes você tira o direito de um, mas esse direito de um aqui é meritocracia. Tem que ser meritocrático. Por quê? Veja bem, existe editais para você conseguir bolsa. Se você conseguir cumprir os critérios, ou seja, você vai vencer. Então, se é um edital com critérios, saiba, você tem que produzir. Você tem que publicar artigos científicos. Então, a eficiência da gestão editorial é o processo de
receber o artigo, comunicar com o autor, já fazer a pré-avaliação, recusar ou mandar para a avaliação. E tudo, no meu ponto de vista, todo esse processo até a publicação, a gente pode levar aí de 30 a 120 dias, né? Mas quando você submete o artigo científico até a pré-avaliação, a meta sempre que eu falo isso é de 7 a 30 dias. Por favor, você que é editor, você que faz gestão de periódicos, tenha respeito por nós autores. Porque existem vários periódicos de nome qualificados, que não têm esse respeito. O artigo fica parado mais de um ano sem nenhum tipo de resposta. Então, isso é eficiência. Sustentabilidade, a questão financeira. O periódico como se sustenta? Se sustenta com verbas financeiras da universidade, com editais de institutos sem fins lucrativos, CNPq, CAPES também, ou de mão de obra escravo, análogo à escravidão que eu costumo dizer. Ou a pessoa que trabalha no periódico também tem ali uma remuneração. Então, nesse processo, tem esse trabalho. Absorção de tecnologias de informação e comunicação. Quais são as tecnologias que o periódico se utiliza? Aqui na editora nós temos, no mínimo, 6 ferramentas que investimos nesses últimos dois anos. Os indexadores dos periódicos. Esses indexadores, nós temos indexadores básicos, intermediários e os principais. Então, cada indexador possui critérios específicos. Então, quando nós gerimos os periódicos, nós focamos nos critérios dos máximos. Por quê? Assim nós preparamos o periódico. Então, tudo isso. O periódico tem no mínimo DOAD, Latindex. Tudo, eu tenho que observar que indexadores são importantes. E aí, cuidado, que tem muitos periódicos se utilizando de indexadores que não são indexadores. Tá? O fator de impacto, o índice H, por exemplo, JCR. Então, tudo isso faz parte de um processo de fator de impacto. O fator de impacto é seu artigo. Tem periódicos que não tem fator de impacto, mas ele é muito lido. Mas depende do objetivo do periódico, tá? Que é um modelo de negócios que os editores precisam aprender. Então, esse conjunto articula os indicadores de qualidade do periódico para que você possa submeter o teu artigo. E nós gerimos hoje 12 periódicos e nós todos os meses, mensal, bimestral, trimestral e semestralmente estamos reavaliando os indexadores dos nossos periódicos que gerimos. Então esses são os cuidados. Então a aula de hoje é sobre isso e eu quero te dizer a questão. São 6 indicadores. Qualidade no processo editorial, ou seja, a agilidade no processo entre a revista e o autor, eficiência da gestão editorial, como é o processo editorial de submissão, de avaliação, de pareceres, a questão da sustentabilidade do periódico, o uso das tecnologias de informação, quais os indexadores. Se a revista tem Web of Science, JCR, manda, é fundamental. É um excelente indexador. Web of Science, Scopus, Redalic. Nós temos dois periódicos que estão indexados, dos poucos no Brasil, está na área da educação inclusive. Então esse conjunto. Então nesse processo é trazer esse conhecimento. A Ibero-Americana, a editora Ibero-Americana, ela possui esse conhecimento, esse know-how, te convida a conhecer a editora. Acesse todos os nossos canais das redes sociais, siga o nosso Instagram, o LinkedIn, aqui no canal do YouTube, para que você possa conhecer cada vez mais esse universo da editoração científica. Eu estou falando da editoração científica. Esse processo. A editora Ibero-Americana tem as soluções para os acadêmicos, revisão de textos, traduções, mentorias acadêmicas, cursos, palestras, tudo isso para que nós possamos avançar com a disseminação do conhecimento. Muito obrigado, você que está aqui nos assistindo. Não esquece, curta esse vídeo, compartilhe esse material, deixe o seu comentário e já ativa o sininho, porque essa semana as aulas foram de segunda a sexta, às 20 horas, e nesse processo
Nas próximas 2 semanas, as aulas serão segunda, quarta e sexta, tá? Serão 3 aulas por semana nas próximas 2 semanas. Então, te aguardo nas próximas aulas. Desejo para você um bom fim de semana, mas ainda não sextou. Vai se preparando aí porque tem que vir, tá bom? Se cuida e um grande abraço para vocês e meu muito obrigado. Tchau!